Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. A tia tá com saudades, tá, gente? Vamos para mais uma aula de geografia. E hoje nós iremos estudar um conteúdo novo que é chamado de acessibilidade. Eita, que nome grande, não é, gente? Acessibilidade nas ruas. O que é que significa esse nome bem grandão? Aqui vai explicar em palavras simples para que vocês compreendam o que é que significa isso aqui. Acessibilidade significa movimentos nas ruas, como as pessoas se movimentam. Agora, essa acessibilidade aqui que nós vamos estudar hoje é como as pessoas que têm problemas de deficiências se movimentam nas ruas. Aqui fez aqui um desenhozinho simples para que vocês entendam o que é que significa. Às vezes a gente passa por uma calçada e a gente vê uns tijolinhos que tem umas bolinhas, né? Umas bolinhas que quando a gente pisa, a gente sente o volume da bolinha no nosso pé. Ou então são quadradinhos, que também eles são altos, que quando a gente pisa, a gente sente, quando a gente movimenta o pé, sente o pé, o sapato ou o tênis sendo comprimido por ele. Gente, isso aqui faz parte dessa acessibilidade. É uma das como é que eu quero dizer? É uma das maneiras de ajudar as pessoas com deficiência visual. O que é deficiência visual? Pessoas que têm problema da visão ou que não enxerga nada, que nós chamamos de pessoas cegas, que o certo é chamar deficiente visual, ou então pessoas com baixa visão. O que é que significa baixa visão? Baixa visão é aquelas pessoas que ainda enxergam, mas é tão pouquinho que vê praticamente vultos, não chega a ver as coisas como nós vemos. Vocês podem enxergar tudo à volta de vocês, ver com clareza as cores, as formas. E essas pessoas que têm a deficiência visual não podem. Então, por isso, foram desenvolvidas facilidades para essas pessoas, né? Para que elas possam se movimentar, principalmente em calçadas, como a tia falou, que tem esses tijolinhos com relevo, que são altos. Por exemplo, deixa a tia pegar aqui. Olha. É como se fosse, digamos que vocês estão vendo essa plaquinha aqui, né? Que a gente sabe que isso aqui é um brinquedo. Mas aí na calçada eles colocam tijolinhos como se fosse um bichinho desse aqui, ó. Tijolinhos com uma cerâmica que elas têm um relevo, elas têm uma altura. Que o deficiente visual, quando ele pisa, é um piso tátil. Aí então ele é por onde ele procura caminhar e ele sabe que estando em cima daquilo ali, ele está em segurança, ele sabe onde está pisando. Que aquilo ali é para mostrar para ele que aquele lugar que ele está pisando foi feito exclusivamente para que ele possa se movimentar naquele lugar. Então, a acessibilidade é isso aí, gente. É a forma como as pessoas procuram e podem se movimentar em algum lugar. Outra coisa, gente, que existe para a acessibilidade que nós encontramos são aquelas rampas. Uma das coisas, vamos dizer, aqui nós temos, pronto, vamos deixar essa calçada mesmo. Aqui eu tenho uma calçada longa. Aí nesta calçada pode nem ter tudo isso aqui, que isso aqui a gente sabe que é para o deficiente visual. Mas ela tem aqui uma abertura, ó, para que eu possa ter acesso a ela. Existe uma abertura aqui, uma baixa aqui, que é até pintada de azul e tem até umas listrinhas também. Isso aqui, gente, são as rampas
que são usadas na calçada, é uma forma do deficiente físico. Qual é o deficiente físico? A pessoa que tem dificuldade de se locomover, de se movimentar e precisa usar uma cadeira de rodas ou não, pode até usar moletas. E essa baixa que tem aqui na calçada, que não tem degrau, é só ela subir a rampinha, vai facilitar o seu movimento naquele lugar. Isso é uma das formas de acessibilidade, ok? Então, meus amores, existe também livrinhos de histórias que eles são pontilhados. Eles são mais ou menos assim. Digamos que isso aqui é um livro, faz de conta, tá, gente? Aí, então, nesse livro, nas escolas que trabalham com deficiente visual, existem os livros que são diferentes dos nossos. Diferentes como? Apenas na forma da escrita das letras. Lá no livrinho deles, existem uns pontinhos, gente. Tem uns pontinhos assim, tá? Esses pontinhos, eles também têm relevo. Quando eles tocam com a ponta do dedo, que eles vão fazer a leitura, eles fazem a leitura, não é como vocês, olhando e lendo. Eles fazem a leitura colocando o dedinho deles. Eles colocam o dedo, vai passando na folha, e aqueles furinhos que encontram-se na folha faz o papel das letras. É pelos dedos que eles conseguem fazer a leitura de qualquer coisa, vamos dizer, de uma lição, de uma historinha infantil. Então, a esse tipo de leitura é chamado de braille, certo? Braille é a leitura da pessoa que tem deficiência visual. E para o surdo, o mudo, existem libras. Que são libras? São aqueles sinais, né? Que eles usam fazendo assim os movimentos. Essa é a língua de sinais de quem é surdo, que é o deficiente auditivo. Existe o deficiente auditivo, que é aquele que não escuta. O deficiente visual, que é o que não enxerga ou enxerga pouquinho, quase nada. E o deficiente, gente, que físico, que é aquele que às vezes precisa de uma cadeira de rodas para poder se locomover. Vocês vão encontrar essa figura no livro de vocês, ou usar muletas, certo? Pois bem, meus amores, vocês vão fazer a leitura, vão observar as ilustrações do livro para compreender melhor, certo? Com a ajuda da aula da tia. Um abraço bem grande para vocês. Tchau.